Seja muito bem-vindo, você que acompanha o Armazém Pop. Eu sou Leonardo Lopes, repórter e crítico do site, e hoje eu divido a tela com o Ismael Caneperi. Ele que é roteirista, escritor, ator e que agora está estreando seu primeiro longa-metragem na direção. Linda, magrelinha. Sim. Essa ideia de dirigir um filme, de lançar nos cinemas, ter distribuição e tudo, longa-metragem, ainda é muitas vezes muito distante, né? Parece uma realidade muito distante, mesmo para quem já está trabalhando, estudando aí com a área. Então eu queria, para iniciar, que você contasse um pouco sobre como foi essa sua experiência, desde quando isso se tornou possível até agora, quando a gente está às vésperas aí do lançamento nos cinemas. Foi quase que uma surpresa para mim também, porque eu tinha me mudado para Porto Alegre, eu saí do interior do Rio Grande do Sul, Lajeado, onde o filme Música para Quando as Luzes se Apagam foi filmado. Saí de lá em 98, fui morar em São Paulo, lá trabalhei com o Esmir, fizemos os famosos Os Doentes da Morte juntos, escrevemos Verlust, lancei livro, lancei filme. Trabalhei como ator em muita produção por lá e por volta de 2013 eu senti necessidade de voltar para Porto Alegre. Eu nunca tinha morado em Porto Alegre, para mim era uma cidade totalmente nova, assim, e eu quis ver o que acontecia lá. Quando eu cheguei em Porto Alegre, a Beca Furtado da Zeppelin Filmes me pediu para apresentar alguma proposta que ela queria que eu dirigisse alguma coisa. Então essa ideia de dirigir não foi um desejo que nasceu propriamente de mim, foi quase que um convite assim da Betânia Furtado, que veio com essa ideia de dirigir, de querer que eu criasse alguma coisa para além de roteiro, para além de ator, para além dos livros. E eu embarquei nessa aventura. E sempre tive essa vontade de que o música ganhasse, de certa forma, o audiovisual também, assim como aconteceu com Os Duendes. Mas eu não queria que seguisse essa pegada assim ficcional, porque o livro não nasceu de uma ficção, o livro não nasceu da minha cabeça. O livro nasceu dos diários de uma menina que escreveu um diário, a mãe dela leu, ela jogou o diário da filha no lixo, no fogo, ela tirou algumas páginas, me deu, eu transcrevi essas páginas para o Word e a partir dessas páginas aleatórias eu mantive os personagens, troquei o gênero da menina para o menino. E ali nasceu o meu primeiro livro. Então, quando surgiu esse convite para eu propor alguma coisa como diretor, eu imediatamente pensei nisso, em voltar à ideia do música, voltar para essa cidade, voltar para os lugares onde o diário se passa, entregar a câmera na mão desses personagens, desses adolescentes que estariam vivendo hoje aquela vida. Então, foi bem surpreendente para mim assim ver esse filme acontecendo, porque parece que ele sempre surgiu de fora, assim, desde o livro ele surgiu de fora, assim, nunca foi aquela faísquinha interior, eu quero contar essa história, eu quero fazer esse filme, ele praticamente me foi dado, assim. É uma obra muito coletiva nesse sentido, assim, todo mundo foi muito autor dele, e então às vezes até as pessoas perguntam qual é o caminho. Eu acho que o caminho é fazer, o caminho é produzir, é começar a fazer com que as coisas saiam da cabeça, passem para o papel ou passem para a câmera e levar para o mundo. Acho que sucesso é quando deixa de ser pensamento, né? O Música, ele é um filme baseado num livro teu, né? Embora seja, você citou aí que ele te foi dado no sentido da história e tudo, é um livro de sua autoria. Então eu queria saber um pouco mais sobre assim, como foi esse processo de levar para o audiovisual, de dar imagem, enfim, a uma obra que você mesmo escreveu, né? Como é que foi esse processo de adaptação? O processo eu sempre quis trabalhar nessa questão do documentário, nesse sentido, e do autodocumentário, da autodocumentação, por ter partido justamente de um diário, onde ela escrevia o que ela vinha vivendo. Então a minha ideia inicial era essa, era que esse filme fosse totalmente feito pelos personagens, que eu jamais pegasse uma câmera. Mas é muito difícil, né? O processo de filmagem não é todo mundo que tem essa familiaridade, e eu também ao mesmo tempo não queria trabalhar com pessoas que fossem da área de cinema, não queria pegar adolescentes que quisessem trabalhar com cinema. Então aí foi o desafio
de me apropriar dessas câmeras de certa forma. Assim, a Emily, que é a nossa protagonista, tinha mais dificuldade nessa autodocumentação, em lidar com as câmeras que eu propunha que ela mexesse. O Lucas, que entrou, já trabalhava mais com as câmeras, já documentava o dia a dia dele, as vivências dele com a Emily. E aos poucos a gente foi se apropriando dessas câmeras, eu e o Pedro Gostler, que é o diretor de fotografia. Essas câmeras que a gente queria que ficassem na mão dos personagens foram chegando nas nossas mãos. E o nosso grande desafio foi não usar uma câmera. Toda câmera é uma imposição, né? Toda câmera ela já enquadra, ela já recorta, ela já olha, ela é muito impositiva, a câmera. Então era esse exercício de, a partir do momento que essa câmera é impositiva, porque ela está na nossa mão, ela é o nosso olhar, nosso grande desafio foi permitir que o que acontecesse na frente dela fosse um exercício de liberdade. Então, nesse sentido, a gente tinha paisagens e pessoas, e o que iria acontecer ali, a gente tentava fazer com que tivesse um menor grau de imposição, que a direção se diluísse de certa forma nisso, que a direção se ficasse restrita a definir lugares e figuras que estariam nesses lugares. Esse foi o grande desafio inicial. Há um interesse claro, eu acho, pela figura adolescente ali, né? A Emily, ela é uma pessoa que está vivendo esse período de descoberta, de amadurecimento, enfim, de transição, e isso é relatado com muita naturalidade, existe é muito legítimo, né, tudo que ela está vivendo. E eu queria saber um pouco mais de você, assim, sobre isso, assim, qual é teu interesse principal em retratar figuras jovens, figuras adolescentes nesse processo de descoberta, que são uma faixa etária que muitas vezes é tratada com certo, assim, como eu posso dizer, estereotipado mesmo, né? Uma faixa etária muitas vezes estereotipada nos filmes e existe um interesse teu em retratar isso com naturalidade, enfim, sem estereotipar, sem julgar, sem partir para esse lado. Então eu queria saber um pouco mais desse teu interesse específico por personagens, por pessoas, enfim, adolescentes, jovens. Sim. Eu acho que isso já fez parte das primeiras obras. Eu acho que os Duendes da Morte e o Música representam isso, mas hoje já não é mais o que me move como narrador, assim, de certa forma. Sem dúvida, a adolescência, para mim, na época em que eu trabalhei nessas obras, era um paraíso perdido. Assim. Eu fui um adolescente que, desde muito cedo, já no interior, eu comecei a trabalhar com teatro e vivia em grupos de teatro com adultos. Sempre essa responsabilidade do texto, do ensaio, de viajar para festivais, entrar em cartaz. Eu não vivi essa adolescência livre, descompromissada. E com 17 para 18 anos eu saí dessa pequena cidade e fui morar em São Paulo para trabalhar com grandes diretores e, enfim, já entrei no mercado de trabalho. Também não fui para São Paulo para entrar numa faculdade onde eu estaria convivendo com pessoas da minha idade. Então eu sempre, desde muito cedo, eu tive esse contato com pessoas mais velhas, com pessoas que já tinham uma profissão estabelecida, pessoas mais bem-sucedidas. Então foi esse retorno com 20 e poucos anos, foi esse reencontro com essa vida que eu não vivi. Era como se eu recebesse cartões postais, como se eu recebesse gravações, como se eu recebesse fragmentos de uma vida que eu poderia ter vivido. Então eu olhava com muita paixão e com muito desejo e com muito respeito, de certa forma, assim. Então acho que por isso essas duas obras, assim, meio que colocaram o adolescente no centro, porque era uma forma que eu encontrei de me reencontrar e de viver essa fase da vida que eu não vivi. É muito louco, porque esse filme foi mudando, assim, tudo foi mudando no processo do filme. Eu estava buscando um menino adolescente como foi no livro. No livro era uma menina que virou um menino. No filme eu queria um menino. Então eu fui procurar esse menino nesses lugares onde se passava o livro. Me apaixonei pela figura da Emily, acreditando que fosse um menino, e não era um menino. Ela nem se vê como um menino trans. Ela é uma menina que tem esse estilo. Então ali já começou essa mudança. A minha ideia era que eu tivesse partes ficcionais que seriam iguais aos do livro, mixadas com partes documentais. E a Júlia faria a mãe da ficção. Foi isso, a Júlia foi convidada para fazer isso, a mãe ficcional da Emily. Então é a mãe do livro. E nós seríamos a mãe real da Emily. Nesse processo que a gente viu que não... Enfim, que era muito mais interessante o caos que vinha se apresentando no processo de fazer o documentário. Eu logo percebi que a função da Júlia não era mais ser a mãe da ficção,
mas era penetrar em lugares dessa família que eu não conseguia penetrar. Eu era um cara anônimo, estranho, chegando naquela casinha no interior do Rio Grande do Sul, dizendo que eu queria fazer um filme sobre a filha deles. É uma família muito aberta, muito receptiva, mas ainda assim era estranho, eu não acessava muitos lugares ali. E aí eu percebi que a Júlia poderia jogar de outra forma dentro desse filme. A Júlia praticamente vive dentro da casa dessas pessoas desde que a Júlia é adolescente. Ela faz novela, faz televisão, faz série, faz cinema. Então ela já tem uma intimidade provocada pela televisão com a família da Emily, com muitas famílias. Então a gente começou a jogar nesse ponto, assim, onde a Júlia poderia entrar, qual intimidade que ela poderia estabelecer com essas figuras que eu não conseguiria estabelecer. Imediatamente ela já tinha um link de conexão e de confiança com eles, que para mim não aconteceria de forma alguma. Então a Júlia foi virando o meu alter ego. Ela entrou para ser a mãe da Emily e ela acabou virando o alter ego do documentarista. Tanto que várias cenas depois, quando a gente foi fechar, tipo, a Júlia falava muito que ela sentia um dever Eduardo Coutinho. Ela foi próxima do Eduardo Coutinho. Então ela falou no processo assim da vivência dela no filme, quanto ela foi lembrando do Eduardo, quanto ela foi se apropriando desse lugar de documentarista. Então acho que sim, tem essa questão materna, porque a Júlia também é muito materna. Mas acho que o principal ponto dela foi esse, foi trazer o filme pra gente, assim, foi ela como Julia Lemers, como a trajetória dela, a biografia dela, como ela conseguiu, que filme ela trouxe para nós, sabe? Acho que esse filme não aconteceria da forma como aconteceu se não fosse a presença dela. Eu queria saber, assim, algumas informações que eu pesquisei sobre o filme. É uma produção que foi finalizada há algum tempo já, não? Muito tempo. Ele foi filmado durante quase 2 anos. A gente tem mais de 600 horas de material captado, então ele começou, assim, o livro foi lançado em 2007, o projeto para cinema começou em 2013, em 2017 ele foi lançado no Festival de Brasília, então foram 4 anos de desenvolvimento. A montagem aconteceu durante esses 2 anos de filmagem, não teve um material bruto e depois foi para a ilha. Eu ia para a ilha com o Germano montar no processo de filmagem, e em 2017 ele foi para os cinemas, ele foi para os festivais, tanto no Brasil quanto fora, e aí depois ele entrou meio que nesse limbo, de certa forma, porque entrou o edital de distribuição, demorou um pouco para se conseguir a verba para distribuir. No que se conseguiu a verba para distribuir, teve o golpe contra Dilma, a questão com Temer, que tudo ficou mais difícil, e depois veio a pandemia, que dificultou mais ainda. Então esse filme levou, entre ser lançado nos festivais e chegar nas salas de cinema, foram 4 anos, que eu acho muito bom para o filme. Assim, eu acho que se antes ele falava sobre essa visão poética do cinema, sobre fazer cinema, hoje ele é um filme que tem uma força política muito grande, assim, falar sobre esses assuntos hoje sempre foi muito importante, mas acho que hoje é mais importante ainda, tanto sobre a liberdade de se fazer cinema, quanto sobre a liberdade de se viver uma vida plena. Você ainda tem uma relação, você ainda tem contato com a Emily, com o pessoal de lá? Existe esse contato ainda entre o diretor e os retratados? A gente hoje em dia, depois da pandemia, o nosso contato está sendo totalmente virtual, mas a gente conversa muito, eu e Lucas, eu e Mikael, que é o amigo da Emily, a Emily. Nós conversamos muito, mas hoje a vida é muito mais virtual, né? Mas até antes da pandemia a gente se encontrava em festa, se encontrava na rua, fazia piquenique, enfim, eu sei tudo, ninguém sabe tudo sobre ninguém, mas acompanho a vida deles até hoje, assim, sei tudo que está acontecendo profissionalmente, os desejos, os namoros, os medos, as doenças, enfim, a gente conversa quase que diariamente, assim. Sempre. E assim que acabar esse momento, com certeza a gente vai voltar a se encontrar e se reunir bastante. Legal, deve ser uma experiência interessante até para eles, né? Poderem se reencontrar hoje, quando o filme for lançado, com quem eles eram já há 4, 5 anos aí.
É muito diferente você escolher atores ou abrir um casting para atores onde os atores querem fazer o filme. Eu realmente invadi a vida deles e tornei a vida deles, de certa forma, uma obra de arte. E é uma responsabilidade muito grande. Você lida com expectativas, com medos, com frustrações. Então, eu me sinto muito responsável, principalmente pelos jovens assim que foram colocados ali, a forma como eles se abriram para esse filme. Eles expuseram coisas e eles vivem numa sociedade muito conservadora, eles moram numa cidade pequena, eles têm trabalhos convencionais, então eu sempre tive muito respeito e muito medo de que esse filme pudesse fazer algum mal a eles, assim. Então foi um cuidado imenso que eu tive, e o Germano também, o montador, a gente sempre teve de tentar preservar ao máximo a intimidade deles, contar uma história, mas sabendo que a gente está lidando com pessoas, não com personagens. É isso aí, Ismael, muito obrigado por conversar com o Armazém Pop. Eu quero lembrar a nossa audiência que o filme do Ismael, Música para Quando as Luzes se Apagam, estreia nos cinemas brasileiros no dia 22 de julho. E pedir a você que está assistindo para ficar com a gente, se inscrever no canal, deixar seu like aqui nesse vídeo, seguir o Armazém Pop em todas as redes sociais. E é isso, eu sou o Leonardo Lopes e volto a qualquer momento com novidades.